Bom, você ainda não se inscreveu nesse canal? Não sabe o que está perdendo? Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Você é meu convidado a assistir outros vídeos. Tem cerca de 200 vídeos aproximadamente de temas diferentes que vai impactar o seu coração. Não assista apenas esse vídeo, assista outros de outros temas. Tudo no perfil cristão, evangélico, como servo de Deus. Nada de imagens pornográficas ou de coisas que uma criança não possa assistir ou ver. Eu quero dizer para você que este comportamento que eu vou dizer agora, que você leu aí, já acontece há muitos anos em outros países e agora também no Brasil. O Brasil está no topo, segundo algumas pesquisas. Mas uma pesquisa de 2015 chega a afirmar que 28% da população brasileira pratica o swing. O que é swing? Direto, o swing é chamado de troca de casais, outros chamam de trocas de parceiros. É onde homens ficam, vamos supor, dois casais, dá um exemplo que acontece muito mais que isso, mas dois casais em um quarto, em um ambiente. Um homem fica com a mulher do outro, troca as suas mulheres, um fica com a esposa do outro ao mesmo tempo, ou um fica com a esposa do outro assistindo. Isso é aterrorizante. Este comportamento sexual existe também de grupos que se reúnem em um lugar e ali faz sexo ao mesmo tempo e envolve fantasias e outras coisas que não é conveniente falar aqui, porque eu sei que crianças podem estar assistindo esse vídeo, apesar que as nossas novelas, segundo as pessoas que assistem, é quase parecido com o que eu estou dizendo. Então esse comportamento, ele é grave. Há mais de 10 anos atrás, na TV Globo foi anunciado que no Brasil cerca de 200 mil casais praticava swing. O homem fica com a esposa do outro enquanto o outro assiste, ou enquanto o outro fica com a esposa dele também. Este comportamento, ele é terrível. Por quê? Ele desvaloriza a família, ele desvaloriza o casal. A Bíblia diz que quando o homem se deita com a mulher, se torna uma só carne com ela. Não é mais dois, mas uma só carne. Assim como ainda compara a união de o homem com a mulher, igualmente a união da igreja com Cristo. Cristo tem apenas uma esposa, ele não possui duas esposas ao mesmo tempo e nem aceita que ninguém possua sua esposa. Para fazer uma comparação dessa, é porque o casamento é algo tão sério, constituído por Deus, o relacionamento conjugal. Por isso que a Bíblia, mesmo que no princípio alguns homens, entre aspas, encontraram brecha na lei, mas desde o princípio a vontade de Deus foi que um homem tivesse a sua própria esposa e a esposa tivesse o seu esposo. A poligamia que foi entrando serviu para destruir a vida espiritual e moral, inclusive de reis, de homens de Deus, e levou a desvio, a apostasia e a idolatria, assim como aconteceu, por exemplo, com Salomão, filho de Davi. Nós precisamos, amados irmãos, estar atentos a isso. Algumas pessoas podem pensar que só o mundo pratica isso, mas eu quero dizer para você que existe também pessoas que se dizem evangélicas,
que faz essa proposta para outra. Mulheres que fazem a proposta para outra. Olha, eu fico com o seu marido, você fica com o meu. Maridos que se dizem cristão também. Existem pessoas cristãs que vai na praia de nudismo, apesar que hoje quase tudo é nudismo, mas tudo bem. Mas é uma gravidade, algo mais intenso. Mas existem pessoas para se conformar com tudo. E essas pessoas que praticam essas coisas e se dizem cristã, você que é servo de Deus, tome muito cuidado, porque eles têm umas explicações muito boas para manipular você, inclusive usando a Bíblia, usando a palavra de forma torcida, com a mente diabólica, carnal, corrompida, deturpada. São pessoas promíscuas, são pessoas libertinas. A libertinagem, essa orgia nojenta que fede as narinas de Deus, está impregnada em todos os níveis da sociedade. Aliás, quando se trata da área do sexo e do dinheiro, é onde mais existe pilantragem, é onde mais existe coisas horrendas, hediondas, delitos, coisas infernais. E muitas pessoas que estão me assistindo agora já praticou, algumas estão praticando, algumas talvez pretendem, mas aquele que não assistiu se segura, aquele que nunca praticou isso se segura em Cristo, porque essa influência diabólica está no mundo inteiro. Não se deixe contaminar. Isso é obra do mundo, igreja. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Se um homem ficar com outra mulher, independente se é permitido por ela, pela esposa ou não, isso é chamado de adultério. Alguns dizem, mas aí não é infidelidade porque teve a permissão. Pode não ser infidelidade, porque o outro concordou, mas é adultério, quebra de aliança, independente se é permitido, se é autorizado ou não. Isso é falta de temor a Deus, isso é falta de vergonha na cara. E para isso não precisa ser cristão ou não. Uma pessoa que tiver um pouquinho de senso jamais praticará um ato como esse. Verdade é que nós estamos chegando no nível, ou já ultrapassamos Sodoma e Gomorra, onde outros pecados sexuais no nosso Brasil já é considerado comum, liberado e se vê em qualquer lugar. Então, Igreja de Jesus, se prepara, porque essa situação vai crescer. É um alerta de Deus para a sua vida. Você que está me vendo, swing é obra do diabo. E você que está me vendo agora, você é criatura de Deus. Deus jamais autorizou tal tipo de coisa. Isso é adultério. Isso é prostituição da mais horrenda. Coisa que em Gálatas capítulo 5, a partir do 19... é condenado pelas Sagradas Escrituras. Se a Bíblia condena a indecência, a feitiçaria, a impureza, a prostituição, a fornicação, um jovem fazer sexo com a sua noiva, sua namorada, isso é fornicação. Se isso, a Bíblia diz que quem pratica isso não herdará o reino do céu, que dirá o homem ficar com a esposa do outro, ou a mulher ficar com o esposo da outra. Isso é obra de Satanás. Peça a Deus direção, mas não pratica essas coisas não. Não mancha a sua imagem, não mancha o seu caráter, até porque você não vai parar também. Além disso ser pecado, você vai continuar trocando e trocando. Isso é orgia, isso é um pecado grave, isso é feio, isso é imoral, isso é sujo, isso é coisa do diabo. Desperta, igreja, porque isso, a porcentagem disso está crescendo cada dia mais. Cada dia mais. O mundo está se conformando com isso. E a Bíblia diz que é para nós, igreja, não vos conformeis com este mundo. A Bíblia até nos diz, não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Como é que pode? Existem pessoas que se dizem conhecedoras da verdade e vivem praticando coisas semelhantes.
Deus te ama. Para de fazer isso. Deus quer você, na verdade, no Evangelho. Arrependa dessa prática. Aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele tem um remédio para mudar você. Talvez você que está me vendo e por acaso praticou ou pratica isso. Tem jeito para você. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, diz a palavra de Deus. Então, Jesus quer que você mude o seu caminho. Ele quer mudar a sua história. Aceita Ele agora e Ele perdoará os seus pecados. Ouça este alerta. Cuidado, tem muitas coisas que as pessoas estão dizendo que nada a ver, nada a ver, nada a ver. E muitos até que conhecem a palavra não conseguem mais detectar isso na palavra de Deus e vive à mercê do seu próprio coração que pode estar lhe enganando. Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Em nome de Jesus.